Olha só, tá vendo? Olha lá, ó. The International Academy of Oral Medicine and Toxicology is extremely concerned about the anecdotal claims of safety by manufacturers and dental trade associations that are at variance with the published peer-reviewed scientific evidence to the contrary. The precautionary principle requires action once the possibility of harm exists. It does not require proof beyond a shadow of a doubt that in the case of heavy metal and xenobiotic exposure, it is both nearly impossible. Bom, antigamente a gente acreditava assim, ó. Primeiro a gente acreditava assim. A odontologia dizia que mercúrio não é problema na saúde. Aliás, a maioria ainda discute que não tem problema. Aí depois eles disseram o seguinte, ó, não tem problema uma obturação de amálgama, porque depois de um certo tempo para de eliminar. Ele mostra que é mentira. Aí depois de 15, eles pegam a amálgama de 15 anos na boca, tira e só dá um toque, e está saindo vapor de mercúrio o dia inteiro. Sua boca, a sua arcada superior encontra a sua arcada inferior de 1.800 a 2.200 vezes por dia. Você imagina, cada vez que você bate, se você tem alguma obturação de amálgama, isso está liberando veneno, está liberando veneno, está liberando veneno. Se você quiser tratar o câncer, você tem que tratar a boca primeiro. Você já viu o oncologista falar isso? Como é que está a sua boca? Deixa eu ver. Como é que o câncer apareceu? Você atravessou a rua em São Paulo, o câncer caiu na sua cabeça? Não, são essas toxinas, mais a desnutrição, mais a poluição eletromagnética, mais o estresse, mais as infecções. Aí gerou câncer. Você vai lá e cuida de tudo isso, sabe o que acontece? O câncer some, vai embora. Adoecer não é para quem quer, não, é para quem pode, querido. Se você tem que raciocinar em termos de habitat. Você imagina, eu vou lá na floresta amazônica e corto todas as árvores da floresta amazônica. Sabe o que vai acontecer com os macacos? Eles vão embora. Macaco só fica onde tem galho. Para ter galho, tem que ter árvore. Ele pula de galho em galho. É o modo dele viver. Se eu tirei o galho, tirei a árvore, ele vai embora. Sabe o que vai mudar para lá? Animais de deserto. Eu fui lá, cortei as árvores da floresta amazônica. Os animais de floresta vão embora e os animais de deserto vão chegar. Vocês estão entendendo? Isso chama terreno biológico. Mudei o habitat. Eu plantei as árvores, voltou a ter árvore. Os macacos vêm. Então, quando eu mudo o meu terreno biológico, que o mercúrio interfere, aquela doença vai embora, ela não fica lá. Tem doença que só fica em terreno biológico comprometido. Se o terreno biológico não está comprometido, não tem jeito dela ficar lá. É assim que você tem que pensar. Coisa que você não curava, você vai passar a curar. Isso aqui é a beleza disso aqui. Os metais pesados não permanecem no sangue, depositando-se nos tecidos. Se os níveis sanguíneos estão elevados, significa que a contaminação continua ocorrendo. Isso é muito importante você entender. Eu fiz exame de sangue, eu não tenho contaminação por mercúrio. Querido, não adianta você fazer exame de sangue. A não ser que você foi contaminado por mercúrio hoje. Você tem ele no sangue. Mas se você foi contaminado por mercúrio durante 10 anos e não é mais, o mercúrio está no seu tecido. Está no seu osso. Ele não fica no seu sangue. Então, o exame de sangue só me ajuda se eu quiser saber se você continua sendo intoxicado com mercúrio. Só para isso. Ele não me diz se você está intoxicado pelo mercúrio. Você pode estar totalmente intoxicado pelo mercúrio e seu sangue não tem nada. Absolutamente nada. Porque se você não entrou em contato com ele hoje, não tem problema. Bom, quando você está intoxicado com mercúrio, a ponto de você ter a linha de Burton, o dentista olha e tem uma linha aqui, preta aqui, e essa doença chama saturnismo. É quando você está intoxicado com mercúrio. É uma doença na medicina difícil de fazer diagnóstico. A pessoa geralmente morre, o diagnóstico é na autópsia, porque o médico não caiu a ficha que o paciente foi intoxicado com saturnismo, estava com saturnismo, e o chumbo mimetiza cálcio, ferro e zinco no organismo. Mimetiza.
mas não tem ação. Não tem ação. Ou seja, ele entra no lugar do ferro, ele entra no lugar do cálcio, ele entra no lugar do zinco, mas ele não faz nada. Ele é inativo, ele só atrapalha. Tá? Um estudo realizado pelo Dr. Nevin, em 2000, teorizou que o grau de exposição ao chumbo explica até 90% das variações de crimes violentos nos Estados Unidos e em outros países. Indivíduos extremamente violentos, você vai ver, eles estão com intoxicação com chumbo no cérebro. E não adianta você levar e tentar consertá-los, readaptá-los à sociedade. É um problema neuronal, de neurotransmissor, que está comprometido pelo chumbo. Principal fonte de intoxicação por mercúrio: tecidos adiposos, cérebro, fígado, rins e glândula endócrina. Por quê? 99, olha que eu vou falar, é muito importante para você. 99% das toxinas são lipofílicas. Se deposita onde tem tecido adiposo. 99% das toxinas são lipossolúveis. Porque como o cérebro é muito lipossolúvel, tem muita gordura no cérebro, é um lugar de depositar. Então quando você faz um emagrecimento abrupto, muitas vezes você sofre a chamada reação de Hersheimer. Hersheimer era um médico alemão que descobriu que a Hersheimer é chamado healing crisis em inglês. A crise da cura, que a gente chama em português. É quando você faz, por exemplo, um emagrecimento agudo, você emagrece 20 quilos. E todos os seus tóxicos estavam acumulados na sua gordura. E de repente você perdeu a gordura. Esses tóxicos agora vão para o sangue. E te dão reações. Tem que ser tratadas. Porque você está tendo uma reação de Hersheimer. Entendeu? Então, uma infecção dental no frigir dos ovos causa destruição de mitocôndrias. Pra você ter uma ideia, você pode chegar a ter 10.000 mitocôndrias por célula. Por exemplo, você está fora de forma física. Você tem 5.000 mitocôndrias por célula. Você começa uma atividade física intensa e você agora está em boa forma física. Você pode chegar a ter o dobro, 10.000. De 5.000 você vai para 10.000. Se você tem comprometimento mitocondrial, a sua voltagem cai. Porque quem produz o ATP é a mitocôndria. E o ATP, como vocês já aprenderam no primeiro módulo, é a moeda da vida. Eu faço uma analogia, que eu já compartilhei com vocês aqui, eu vou fazer em homenagem aos que não vieram na primeira vez. A analogia que eu faço é a seguinte: você imagina, chegou no aeroporto de Cumbica, um argentino, um americano e um britânico, e um inglês. O argentino traz peso argentino, o americano traz dólar e o britânico traz libra esterlina. Só que a moeda que se usa no Brasil se chama real. O americano tem que trocar o dólar por real, o argentino tem que trocar o peso argentino por real e o inglês tem que trocar a libra esterlina por real. Eles vão numa casa de câmbio. Pois é, nós ingerimos carboidratos, gordura e proteínas. Só que a nossa linguagem é ATP, a nossa moeda é ATP. Nós temos que ir para uma casa de câmbio e trocar o carboidrato, a gordura e a proteína por ATP. Essa casa de câmbio se chama mitocôndria. Se eu não tenho mitocôndria funcionando, eu não tenho energia. Se eu não tenho energia, a minha voltagem cai. Se a minha voltagem cai, eu adoeço. Toda doença crônica tem disfunção mitocondrial. Todas as vezes que você tentar restabelecer uma mitocôndria, independente do nome da doença, o paciente melhora. Tá? O paciente melhora. Então, na infecção dental, às vezes libera mercúrio, libera tioéteres da infecção que está lá e libera gliotoxinas dos fungos, gliotoxinas e os tioéteres. E o tioéter, a gliotoxina, o mercúrio faz uma destruição mitocondrial e baixa a voltagem. Baixou a voltagem, criou o terreno para chegar a doença. Toda doença crônica é um distúrbio na voltagem. A voltagem do corpo está baixa. Eu tenho que aumentar a voltagem. Para aumentar a voltagem, eu tenho que dar matéria-prima. Eu tenho que tirar as toxinas. Eu tenho que melhorar a nutrição e eu tenho que fazer um detox.
Isso é a base, tudo começa aí. A nossa medicina que nós aprendemos lá na faculdade não ensina nada disso. Não ensina para você detox, nem tão pouco ensina nutrição. Fala que esse negócio de vitaminas e minerais é bobagem, que sai no xixi. Não é verdade? Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho, para que vídeos como esse cheguem até você.